tarde. Valentim Loureiro garante que os gondomarenses vão continuar a contar com o Presidente da Câmara. O Major diz que apenas foi suspenso dos cargos de Presidente da Liga e da empresa Metro do Porto e que, por isso, o cargo que ocupa na autarquia não está em causa. Eu apenas estou suspenso de funções de Presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e da Metro do Porto S.A. Naturalmente vou respeitar, porque estou suspenso, é uma decisão do Tribunal, da senhora Juíza, mas estou apenas suspenso, não fui demitido, porque eu fui eleito e não há razões... Bem, não vou entrar... Mas a Câmara está em risco, Sr. Major. Os gondomarenses, há gondomarenses preocupados, porque ficou impedido de falar com o Vice-Presidente. Eu peço imensa desculpa, não vou entrar nos pormenores do processo. Percebi ontem pela senhora Juíza que no texto, que eu depois assinei, um bocado à pressa, que eram muitas páginas, lá virá qualquer coisa sobre isso. O que eu quero garantir... evidentemente, os últimos são os primeiros. Quero agradecer aos gondomarenses que estiveram à porta do Tribunal, sempre na expectativa de me verem sair, que me apoiaram, que me fizeram chegar mensagens. A todos agradeço. E fiquem com a certeza todos de que, serenados os ânimos, esclarecidas as coisas, com o processo de andamento, como é natural, nestas situações, naturalmente que não irei envergonhar ninguém. Pronto, era isto que eu queria dizer. Valentim Loureiro saiu em liberdade, mas vai pagar uma caução de 250 mil euros. Saiu ainda com termo de identidade e residência e está proibido de contactar com os restantes arguidos envolvidos no processo. Foram precisas 10 horas de interrogatório, mais 3 para a Justiça redigir os documentos. Era quase meia-noite quando Valentim Loureiro foi libertado. A polícia reforçou a segurança para a saída de Valentim Loureiro e o povo gritou mais alto quando o Major desceu as escadas do Tribunal de Gondomar. Era um homem livre outra vez, mas é também o arguido a quem a juíza Ana Cláudia Nogueira impôs até agora a medida de coação mais grave. Independentemente daquilo que vai ser lido e que vocês vão tomar conhecimento, eu me sinto perfeitamente à vontade para encarar o futuro e para os meus advogados tratarem daquilo que acharem que devem fazer. Quando abandonou o tribunal, Valentim Loureiro já sabia os crimes porque estava indiciado. 23 ao todo. 18 crimes de corrupção desportiva na forma ativa, 4 de tráfico de influência e 1 de corrupção passiva por ato ilícito. Por tudo isto, a juíza Ana Cláudia Nogueira decidiu aplicar as medidas de coação que uma funcionária judicial leu em comunicado. Termo de identidade e residência já prestado nos autos. Suspensão do exercício das funções de Presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e de Presidente da Metro do Porto S.A. Obrigação de não tratar com qualquer dos arguidos detidos e interrogados judicialmente nestes autos. A somar, o Major vai ter ainda de pagar uma caução de 250 mil euros, 50 mil contos. Mas sobre o processo, Valentim Loureiro não disse nenhuma palavra. Os agradecimentos foram para a família, para os amigos em geral e para um em particular. E há uma que muito me sensibilizou. Foi a do Dr. Pedro Santana Lopes, que me mandou uma mensagem escrita para a minha família que me chegou, e é especialmente a mensagem que eu devo a todos os gondomarenses que durante 3 dias se preocuparam com o seu Presidente de Câmara. A todos, muito obrigado, muito boa noite. Ainda à porta do tribunal, o advogado Lourenço Pinto não poupou elogios à juíza e à justiça. Por essa altura, já Valentim Loureiro seguia para um serão em família, depois de 4 dias de detenção, que tão cedo o Major não vai certamente esquecer. A juíza Ana Cláudia Nogueira aplicou a mesma medida de coação a todos os arguidos já interrogados. Não podem contactar uns com os outros, um facto que vem levantar uma questão. Não se entende como é que o Presidente da Câmara de Gondomar vai gerir a autarquia se não pode falar com o Vice-Presidente José Luís Oliveira.
Um é presidente, o outro vice-presidente. Em comum têm a autarquia onde trabalham e também o facto de ambos serem arguídos no processo apito dourado. Um já saiu em liberdade. Valentim Loureiro vai continuar a exercer as funções de autarca, mas está impedido de falar com os outros arguídos no processo. O outro, José Luís Oliveira, está a ser interrogado. Se a juíza entender libertá-lo e também o impedir de comunicar com outros arguídos no processo, não deixa de ser curioso tentar perceber como é que a Câmara vai funcionar. Ex-presidente e vice-presidente estão impedidos de falar. Resta saber o que é que vai acontecer aqui, na Câmara Municipal. Se vai ser possível ou não. Como ele está sujeito a essa medida de coação, que não pode estar em contacto com outros envolvidos no processo, e o vice-presidente também está. Eu não sei se vai ser possível, se não, mas que aqui a gente de Gondomar gostaria que ele ficasse, há isso sem dúvida. Acho que ele deve continuar, que ele está a dar provas como um grande presidente de Gondomar. Por aquilo que se fala em todo o lado aqui nos meios gondomarenses, as coisas não irão ficar por aqui. Segunda-feira, a Câmara reabre portas, Valentim Loureiro retoma a gestão dos destinos de Gondomar e tem de trazer com ele uma grande dose de criatividade para gerir uma autarquia onde presidente e vice-presidente podem vir a ser impossibilitados de comunicar. Com Valentim Loureiro suspenso da Liga, o organismo que gera o futebol profissional pode parar. Os regulamentos não contemplam uma transferência de poderes, até porque não existe qualquer vice-presidente. A solução deve passar por eleições antecipadas. A transferência de poderes na Liga de Clubes pode não ser tranquila. Há quem diga que, em caso de impedimento do presidente, as competências podem ser delegadas num dos 4 membros da Comissão Executiva. Isto porque a Liga não tem vice-presidentes nem adjuntos. Nessa lógica, seria mais ou menos clara a substituição temporária de Valentim Loureiro pelo diretor executivo Cunha Leal, durante a suspensão do Major. Mas, justamente por estar suspenso, Valentim Loureiro não pode delegar poderes. E ao que a RTP apurou, os regulamentos da Liga não prevêem esta transferência automática de competências. O presidente é um órgão da Liga de Clubes e nem mesmo o diretor executivo o pode substituir, por exemplo, na assinatura de documentos. Neste cenário, o caminho a seguir poderá mesmo ser o da eleição de um novo líder, mantendo-se em funções todos os restantes órgãos da Liga, incluindo a restante direção, constituída por 6 clubes da Superliga e 4 da Liga de Honra. No regresso de Chipre, Gilberto Madail reafirmou a confiança em Valentim Loureiro e em Pinto de Sousa. O presidente da Federação garantiu que vai fazer tudo o que puder para o bem do futebol português. Disse sempre uma coisa e volto a repetir. Contrariamente a alguns iluminados, eu tenho procurado sempre pôr à frente de tudo os interesses do futebol português. Queria voltar a sublinhar a minha solidariedade para com pessoas que estão a atravessar um momento muito complicado. E gostaria de o dizer aqui de novo publicamente para que não restassem dúvidas. Mantém a sua confiança neles? Naturalmente, até que toda a gente, até que seja declarado culpado, é inocente. Acho que é uma regra básica do direito. Portanto, agora pode haver complicações de não poderem exercer funções, mas isso vamos ver como é que a gente resolve isso. Também hoje, Luís Filipe Menezes lembrou que Valentim Loureiro tem direito a um julgamento justo. Disse ainda que, até prova em contrário, o Major é inocente. O Major Valentim Loureiro, como qualquer pessoa nestas circunstâncias, independentemente de tudo aquilo que se possa dizer, deve ser tratado como um cidadão que tem direitos e que vivemos num Estado de Direito. As pessoas em Portugal não devem ser de maneira nenhuma julgadas em julgamentos sumários na praça pública. Portanto, deve ser tratado como um cidadão que tem direitos e que tem o direito de se defender. É assim que ele deve ser tratado. Já Rui Rio não quis comentar este caso sobre a suspensão de Valentim Loureiro do cargo de Presidente do Conselho de Administração da Metro do Porto. Rui Rio diz apenas que espera que tudo se resolva com toda a tranquilidade. Eu sobre essa matéria publicamente não digo nada, a sério. Acho que não. Vice-presidente da empresa tem noção do que é que vai acontecer nos próximos dias? Não vou falar publicamente sobre essa questão. Acho que há ruído que chega, não vou contribuir para mais ruído.
As coisas vão ser resolvidas com a serenidade devida. Funciona tudo muito bem, eu não vou fazer comentários sobre esta matéria. Sério, as coisas vão ser resolvidas com a tranquilidade que é devida e sem grande espetáculo, está bem? Falamos agora de um outro caso de pedofilia nos Açores. O médico Luís Arruda, o mais mediático deste caso, está a exercer medicina mesmo em prisão domiciliária. Já que não pode sair de casa, o clínico transferiu o consultório para a própria residência. A Ordem dos Médicos desconhecia que Luís Arruda esteja a dar consultas, mas também não proíbe. A Ordem não tem conhecimento disso. Não foi informada por ninguém, de modo que não tem conhecimento. Mas o Dr. Luís Arruda está autorizado a dar consultas? Não é uma questão de estar autorizado. A Ordem que se saiba, ou seja, que saiba a Ordem, não foi emitida nenhuma inibição por parte do Tribunal ou do Ministério Público no sentido do Dr. Luís Arruda exercer medicina. Nem o Tribunal nem a Ordem dos Médicos impediram Luís Arruda de dar consultas. A Ordem limitou-se a instaurar um processo disciplinar face à gravidade das acusações. Por isso, nada impede que Luís Arruda esteja a dar consultas aqui na sua casa, na Canada do Cemitério do Caboclo, na Lagoa. A RTP Açores sabe que várias pessoas têm vindo à casa do médico, pagando por cada consulta 40 €. Para além de delegado de saúde e presidente da Assembleia Municipal, Luís Arruda era o médico de família na Lagoa até à sua detenção em janeiro deste ano. Mas já foi substituído porque muita gente não pode pagar consultas. Ele é bom médico, verdade se diz, que atende bem as pessoas, só porque ele agora leva dinheiro e a gente não temos espaço para isso. Mas o que é que ele não está na cadeirinha de rodas, um reformado também não dá para pagar, a reforma dele não dá para pagar consultas e é muito caro. Mas os senhores souberam que o Dr. Luís Arruda estava a dar consultas em casa? Sabia, sim, senhora. Eu sabia que ele estava dando consultas, a gente sabia. Só que... Como é que souberam? Como é que souberam? A gente foi mesmo lá na casa do povo que disseram que ele ia sair e dar consulta no seu próprio casa. Foi a própria Casa do Povo da Lagoa que informou a população que o médico tinha retomado as consultas, desta vez em casa. 5 polícias estão destacados para a vigilância da casa do médico 24 horas por dia, para evitar que se ponha em fuga. Luís Arruda é acusado de 4 crimes de abuso sexual de crianças, 1 crime de atos sexuais com adolescentes e 3 crimes de atos homossexuais com adolescentes. Mas o processo de pedofilia da Lagoa tem um novo caso. Um dos presos preventivos, um construtor civil de 44 anos, coagiu um outro detido do estabelecimento prisional de Ponta Delgada para a prática de atos sexuais. A situação é já do conhecimento da Direção-Geral dos Serviços Prisionais e a queixa seguiu para o Ministério Público. O relato dos factos aponta para uma situação de abuso sexual no interior da cadeia. A alegada vítima tem 18 anos e a sua prisão não está relacionada com nenhum crime de pedofilia. O Ministério Público está agora a analisar os factos. O referido empreiteiro de construção civil está detido preventivamente desde janeiro, no âmbito do processo da garagem do Farfalha. É um dos arguidos que maior número de crimes cometeu, segundo a acusação. José Luís Benzeiro é acusado de 31 crimes, entre eles 14 de abuso sexual de crianças e outros 14 crimes de atos sexuais com adolescentes. Depois de ter sido noticiado de que foi alvo de chantagens, Artur Albarrán pode agora estar a ser investigado pela Polícia Judiciária. Em causa estarão falsificações de documentos, evasão fiscal e branqueamento de capitais. De noticiador passou a notícia. Artur Albarrán continua a dar que falar. Este sábado, o nome do ex-jornalista faz manchete no Diário de Notícias por alegadamente estar a ser investigado pela Polícia Judiciária. Em causa estarão branqueamentos de capitais e falsificação de documentos que Albarrán terá feito como presidente do Conselho de Administração da Euroamer. De acordo com o Diário de Notícias, a denúncia foi feita pelo ex-sócio da empresa e ex-deputado socialista Menezes Ferreira, que confirmou ao jornal as acusações. Da denúncia à investigação passou 1 ano e meio, o tempo que a Inspeção-Geral das Finanças levou para analisar as contas da Euroamer e a encaminhar o processo para a Direção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira. Nas mãos da Polícia Judiciária estarão agora indícios de evasão fiscal e várias queixas-crime. Uma delas, movida por Menezes Ferreira, mostra que depois de, em 1998, a empresa de investimentos ter feito 3 contratos com instituições financeiras, as assinaturas foram alteradas. A do ex-deputado desapareceu. Cada vez mais visíveis poderão ficar outros procedimentos ilegais, cuja responsabilidade criminal, diz o DN, o Ministério Público se prepara para apurar. Primeiro foi a Espanha, depois as Honduras e também Porto Rico. Agora é vez de a Noruega deixar mais cedo o Iraque.
O anúncio foi feito pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e vem na sequência de uma crescente pressão por parte da opinião pública no país. No terreno, a situação permanece tensa. Ainda ao início da tarde morreram pelo menos 14 iraquianos quando uma bomba fez explodir o autocarro em que seguiam. 13 ficaram feridos. Os iraquianos viajavam para Bagdá. Esta manhã, em Tikrit, uma bomba explodiu perto da base norte-americana. Há pelo menos 4 iraquianos mortos, 3 deles polícias. Em Bagdá, a noite e a manhã foram de grande violência. No mercado, incidentes provocaram 11 mortos e 30 feridos. No bairro xiita de Sadr, as forças da coligação fizeram várias incursões e bombardearam posições de seguidores do movimento de Moqtada al-Sadr, provocando um número elevado de feridos. No sul do Iraque, em Bassorá, a polícia deteve 3 iraquianos que seguiam num caminhão carregado com 300 bombas de morteiros. Lembro que foi aqui que há dias ocorreram 4 atentados que provocaram a morte a mais de 70 pessoas. Há uma nova esperança no tratamento da malária, boas notícias para milhões de pessoas que sofrem da doença, principalmente as do continente africano. A técnica testada por investigadores austríacos consiste em esterilizar mosquitos com radiações. Febres altíssimas, tremuras e calafrios são os sintomas que alertam para uma nova crise de malária. Crises regulares, repetidas, que vão acompanhar toda a vida daqueles que foram mordidos pelo mosquito maldito. Em África, joga-se até com as palavras e brinca-se com a doença, dizendo que a chegada de um novo acesso de malária é bom sinal, porque pelo menos está-se vivo. É na África subsaariana que a doença tem maior expressão e também mortalidade. Calcula-se que morram por ano entre 1,5 milhão e 2,7 milhões de pessoas, ou seja, cerca de 3 mil crianças por dia, ou ainda uma criança em cada 20 segundos. É uma doença muito séria. São números reveladores e terríveis. É por isso que assume um especial significado qualquer avanço que dê esperanças de erradicar a doença. Nos laboratórios de Zeibeldorf, na Áustria, a nova aposta é a da esterilização. A técnica de esterilização, basicamente, quer dizer que se vão libertar mosquitos machos em larga escala, que foram esterilizados com radiações. Quando eles procuram as fêmeas, eles transmitem esperma estéril e os mosquitos só têm relações uma vez na vida, o que quer dizer que não vão deixar descendência. O conceito é assim o de deixar que a atual população de insetos comece a desaparecer e que a próxima geração não possa procriar. Menos mosquitos, menos doença. Mas para aqueles que já sofrem dela, há também boas novidades. Um novo medicamento feito à base de uma planta que os chineses usaram durante 2000 anos para tratar a febre. Na minha vida, se houve doença que me deu problemas, foi a malária. Mas agora, com este novo remédio, estou feliz. Manduna Matali tem razões para isso. A qualidade da sua vida não tem hoje qualquer comparação com a do passado. Está menos tempo doente, pode trabalhar mais e sustentar a família. O tratamento pode ser 6 vezes mais caro, mas vale bem a pena. Até porque a saúde não tem preço. Altura agora para o desporto. Boa Vista ganhou ontem ao Gil Vicente por 1-0. Conseguiu a vitória, mas perdeu um goleador. Fari partiu a perna quando marcou o golo. Uma partida com poucos lances de perigo perto das 2 balizas, ainda assim foi a Boa Vista a ter as melhores oportunidades na primeira parte. Minuto 19, Ricardo Sousa cabeceou com perigo, a bola saiu ao lado. Logo a seguir, mais um ataque da equipa orientada por Jaime Pacheco, passe de Vítor Borges, Paulo Jorge negou o golo a Martelinho. Perto da meia hora, Flávio Meireles e Martelinho desenham mais uma jogada do Boa Vista, mas o pé direito de Vítor Borges não deu a melhor direção à bola. Ainda antes do intervalo, a oportunidade para o Gil Vicente. Duá viu muito bem a desmarcação de Hugo Luz, que esteve a centímetros do golo. No segundo tempo veio o único golo desta partida. Cruzamento de Ricardo Sousa. Fari à boca da baliza, não desperdiçou. Festa no banco achadrezado. E o azar para o avançado senegalês. Eu suponho que ele fraturou a perna. Suponho, mas o médico, digamos, porque eu também percebo pouco disso, ele depois de abusar concretamente, até se já fez o diagnóstico ou não, eu não sei que foi para o hospital. E se foi, e se porventura aconteceu essa fatalidade, mais penalizados estamos, mais tristes estamos, como é óbvio.
No final do jogo, Fari foi transportado para o Hospital de Barcelos. Da suspeita à certeza, o avançado senegalês fraturou a tíbia e o perónio. O mesmo é dizer, terminou a temporada para o avançado do Boa Vista. Nesta jornada, o Porto pode sagrar-se campeão se vencer o Alverca ou se o Sporting perder hoje em Leiria. Se assim for, o Porto faz a festa esta noite. Caso contrário, amanhã José Mourinho tem um trunfo para o ataque. Derlei está de volta às convocatórias 4 meses depois de uma lesão grave no joelho. Faltavam 3 dias para o Natal quando Derlei recebeu a prenda que menos desejava. Uma lesão grave nos ligamentos do joelho direito. Conhecido o diagnóstico, fez-se rapidamente outra previsão. A época tinha acabado para o melhor marcador da Superliga, na altura, com 13 golos. Mas a recuperação correu muito bem e Derlei pode voltar a jogar precisamente frente à equipa com a qual se lesionou, o Alverca, ainda que seja um regresso para já a meio gás. Termos a possibilidade de ter de volta um jogador com o seu carisma, ainda que não no máximo do seu potencial, mas acho que pode também ser importante para nós. Derlei pode participar na festa de revalidação do título que está prevista para este domingo e ganhar minutos de rodagem para jogos importantes e decisivos noutras provas, ou seja, a Liga dos Campeões e a Taça de Portugal. O Porto pensa em todas as frentes, no dosear do esforço, e por isso os jogadores que costumam ir à seleção e que desta vez ficaram de fora agradecem a opção de Scolari. Nós também queremos representar a seleção, porque é sempre o nosso desejo, mas é sempre bom quando houver umas folgas. Mas, como eu já referi, este descanso é bom para nós todos, os jogadores de futebol do Porto. Nuno Valente esteve com Costinha numa ação promocional que tinha a seleção como pano de fundo e falou da situação de Rui Jorge, o habitual rival para o lado esquerdo da defesa de Portugal, que pode falhar o europeu. Isso a concretizar é pena, porque Rui Jorge merece, porque é um jogador de seleção e merece, como jogador e como homem, merece estar no europeu. No europeu vão estar quase de certeza Costinha e Elenichev, jogadores que saíram da lista de convocados para o jogo com o Alverca. Da lista do jogo com o Corunha também saiu Marco Ferreira. As novidades são os habituais Maciel e Sérgio Conceição e, claro, Derlei. O Sporting certamente que vai fazer tudo para adiar a festa do Porto. Se os Leões perderem em Leiria, ficam afastados do título. Para aumentar as dificuldades de Fernando Santos, este é o primeiro jogo do Sporting sem Rui Jorge, que foi apanhado nas malhas do doping. Há dias de SES. O Sporting sabe que, se perder hoje em Leiria, entrega o título ao Porto e deixa o Benfica de novo na luta pelo segundo lugar. Fernando Santos também tem SES na equipa. Entre lesões, castigos e excessos estrangeiros, o Sporting vai alinhar em Leiria com um 11 bem diferente do habitual. Mas sem SES quanto ao resultado que interessa. Vamos ter que garantir o acesso à Liga dos Campeões, através do segundo lugar, e os jogadores sabem que para isso vão ter que em Leiria, dar mais uma vez uma demonstração cabal das suas capacidades. Mas os SES continuam em Alvalade. Se Gomes Pereira tivesse informado o CNAD que Rui Jorge tomava um fármaco para a rinite alérgica, o controle antidoping não tinha acusado positivo. Mas Gomes Pereira assume a total responsabilidade. É apenas uma falha processual que, neste caso, não pode ser imputada de maneira nenhuma ao atleta. Aliás, é por isso que eu estou aqui. Se alguma responsabilidade existe no facto da declaração não ter sido feita de forma atempada, a responsabilidade é exclusivamente de quem deve declarar. E quem deve declarar são os serviços clínicos e eu sou o diretor clínico, portanto a responsabilidade é minha. Apesar do meia-culpa do médico, Rui Jorge sabe que sobre ele haverá também um se. É aquela situação em que ninguém gosta de estar, mesmo tendo plena consciência e mesmo estando tudo provado que de facto nenhuma culpa tivemos. Mesmo estando tudo provado e toda a gente sabendo que as coisas se passaram, é uma situação que não gostamos de passar, porque ficam sempre resquícios disto para toda uma carreira. No meio de tantos ses, há uma certeza. Do Rui Jorge e do Sporting, espera-se que revelem a verdadeira força nos momentos mais difíceis. A União de Leiria está num lugar tranquilo da tabela, não precisa de pontos, mas quer complicar a vida ao Sporting. Os jogadores só pensam em ganhar o jogo desta noite. Em Leiria, o final de semana foi a todo gás. O adversário também não é para menos. Frente ao Sporting, Vítor Pontes tinha apenas uma dúvida. Do Alá, com uma pequena luxação, ainda não sabia se joga.
Não é uma coisa tão grave, sabe? Estou a sentir uma coisa, mas para jogar contra o Sporting eu tenho que estar a 100%, senão eu não vou jogar. Quem não joga pela certa é Luís Filipe. O atleta foi emprestado pelo Sporting, vai ver o jogo da bancada. Está em perspectiva um bom jogo porque estão duas equipas em campo, ambiciosas, com vontade de ganhar e, portanto, acho que vai ser um bom jogo. Os jornalistas não puderam assistir a parte do treino de preparação para o jogo com o Sporting. A equipa técnica e os jogadores têm alguns truques na manga e esperam um bom resultado frente aos Leões. Eu já estive lá e sei com que atitude é que o Sporting vai jogar e sei que vem em Leiria para querer os 3 pontos, para ganhar o jogo, pela disputa da Liga dos Campeões, mas nós temos as nossas armas e vamos tentar ganhar o jogo. O União de Leiria não tem tanta responsabilidade no jogo, mas tem a responsabilidade de fazer um jogo igual a si próprio, ou que seja, fazer um jogo como tem vindo a fazer nos últimos jogos, e que com certeza vai lutar pelos 3 pontos, sabendo das dificuldades que vai encontrar, mas sabemos e acreditamos no potencial da nossa equipa e gostávamos muito de poder oferecer uma vitória à nossa massa associativa. O Benfica recebe o Estrela da Amadora daqui a meia hora, mais precisamente às 8 da noite. Os encarnados estão de olhos postos na Liga dos Campeões. Tiago não está a 100% e vai ficar no banco, mas José António Camacho tem ainda 2 baixas importantes, Simão e Petit. Só a vitória interessa ao Benfica para continuar a sonhar com a Liga dos Campeões. Frente ao Estrela da Amadora, Camacho não vai poder contar com Petit e Simão por estarem castigados. Ao que tudo indica, Giovanni deverá ocupar o lugar de Simão, enquanto que Manuel Fernandes o de Petit. Apesar de estar convocado, Tiago não irá jogar os 90 minutos. Camacho quer resguardá-lo para a partida com o Sporting. Mas o médio benfiquista foi considerado apto para representar a seleção nacional, o que contraria a opinião do técnico encarnado. Sei como ele está, veio de uma paragem de 12 dias e para o Benfica ainda não está apto para jogar 90 minutos. Mas para a seleção, não sei, é um problema do selecionador. Apesar da partida frente ao Estrela da Amadora, último classificado, parecer fácil, Camacho não quer que os seus jogadores facilitem. Queremos lutar pelo acesso à Liga dos Campeões até à última semana. Primeiro está o jogo com o Estrela, depois vamos ver o que acontece tanto a favor como contra. Mas só temos a solução de vencer para chegarmos a Alvalade, com hipóteses de lutar. Por agora, o técnico do Benfica só pensa no jogo com o Estrela da Amadora. Só a vitória interessa para continuar na corrida para o 2º lugar. O presidente da Câmara Municipal do Porto diz que há poderes que se sobrepõem ao poder político. 30 anos depois da Revolução de Abril, Rui Rio pensa que a democracia está enfraquecida. Para assinalar a data, a Câmara Municipal do Porto decidiu homenagear portuenses que se têm notabilizado na vida cívica da cidade. Bons exemplos para fortalecer os valores fundamentais conseguidos com a Revolução. Em 1974, o país assumiu valores fundamentais como os direitos humanos, a liberdade e a democracia. 30 anos depois, a data não passa em branco na Câmara Municipal do Porto, mas para Rui Rio, o poder político já teve mais força. Na democracia, o poder político tem sido enfraquecido, cada vez é mais fraco. A força que hoje um governo tem, seja um governo local ou seja um governo nacional, e mesmo a Assembleia da República e mesmo o Presidente da República, a força que hoje têm para fazer reformas, para governar, é muito menor que a força que tinham há 20 anos atrás, por exemplo. Porquê? Porque há outros poderes na sociedade que enfraquecem o poder político e são poderes que não têm o controle democrático direto por parte do povo. Não é? O poder desportivo pode ser um desses poderes? Sim, também, está bem, mas não é dos cimeiros nesse aspecto, porque aí a responsabilidade está muito mais do lado da política. A política, digamos, tem força ou tem obrigação de ter força para contrariar isso. Mais forte que a política é, por exemplo, a corrupção, o exemplo mais concreto de enfraquecimento da democracia. Considero que a corrupção, naquilo que a democracia é forte se nós defendermos com força o interesse coletivo e não os interesses particulares. Ora, a corrupção é justamente o contrário disso. A corrupção é o exemplo máximo de subjugação do interesse coletivo ao interesse privado. A corrupção é o exemplo máximo disso, por isso realmente temos de a combater, como é evidente. E como digo, eu na Câmara do Porto, ao longo destes anos, acho que tenho resultados positivos nessa matéria. Não? O caminho é combater a corrupção e enaltecer bons exemplos de participação na sociedade.
Na sessão solene de comemoração dos 30 anos do 25 de Abril, o Executivo Municipal homenageou portuenses de relevo. Valente de Oliveira, Artur Santos Silva ou Sobrinho Simões foram algumas das personalidades que receberam a medalha da cidade. Quem visse os jornais de há 30 anos não conseguia prever que a Revolução estava prestes a sair à rua. Na altura, o movimento das Forças Armadas ainda estava nos corredores dos quartéis. Iniciado o estudo de providências sobre a situação do funcionalismo. Mais acesa, a luta entre Mitterrand e Chaban para a presidência da França, aumentos de ordenados a empregados bancários. Estes títulos, estas notícias, encheram as primeiras páginas da imprensa do dia 24 de abril de 1974. Já passaram 30 anos. O olhar que agora folheia estes diários procura vestígios da Revolução. A saltar de coluna em coluna, encontra-se quase tudo. Menos o que se sabia nos corredores dos quartéis, menos o que transpirava no corpo e nas mentes dos capitães de Abril. No Diário Popular, a campanha eleitoral em França teve direito a foto de primeira página. Na República, podia ler-se mais pormenores sobre o aumento dos ordenados dos bancários. O suplemento trazia notícias de educação e juventude. O JN ocupava-se das medidas que o governo ia tomar sobre o funcionalismo e escrevia que 3 pedreiros se despenharam de um telhado. Nem uma linha, nem uma palavra, nada fazia adivinhar o movimento que saía dos quartéis para as ruas. Foi preciso esperar pelo dia seguinte para ver na edição especial do Diário de Lisboa as cores da Revolução. O movimento das Forças Armadas prosseguirão sua ação libertadora. Às 9, o jornalista Jorge Oliveira atualiza toda a informação. Continuação de um bom fim de semana.